Seja as nossas mãos, Senhor, mas sim as tuas mãos, para abençoar a vida do teu servo, Senhor. Que o Senhor venha usá-lo como instrumento de bênçãos sobre a tua igreja, Senhor. E quando as bênçãos for liberado pela tua igreja, já para aqui, Senhor, para abençoar o teu servo também, pelo poder que é na tua palavra, em nome de Jesus, pedimos a tua graça e a tua bênção sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém? A igreja aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, receba a paz do Senhor. Toma os vossos assentos. Obrigado. Viu? Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estamos aqui para adorar a Deus junto com os irmãos, de poder falar um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje o dia foi bem tribulado, bem corrido, mas é porque eu sabia que tinha algo de Deus aqui. E eu já ouvi Deus falar aqui nessa noite. Eu estava sentado ali e eu comecei a sentir meu corpo todo se arrepiar. E eu estou em cima desse altar aqui com o corpo todo arrepiado. E eu falei, Senhor, Tu está na casa. E eu tenho certeza que Tu está na casa. E eu quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Eu creio que o Senhor, Ele tem uma palavra ao meu e ao teu coração. E eu creio que Ele vai falar conosco através dessa palavra. Eu quero louvar a Deus pela vida do bispo. O bispo, irmão, eu tenho o costume de dizer que o bispo, ele tem um aprendizado para a minha vida e para a vida da minha família muito grande. As minhas filhas estão congregando aqui e elas não conseguem. Eu estou na Assembleia de Deus, mas as minhas filhas não conseguem. Elas querem ficar aqui. E elas aprenderam a amar esse ministério, como a gente também aprendeu. Eu louvo a Deus pela vida do bispo, pelo entendimento, a sabedoria que Deus tem dado para ele. Onde eu tenho passado, eu tenho dito que eu nunca vi um pastor, não é porque eu estou na frente dele, minha esposa está aí de prova, eu nunca vi um pastor ter uma direção na área espiritual e na área ministerial e na área financeira de uma igreja como ele. Porque eu vou te falar uma coisa, eu vi na pandemia essa igreja aqui trazer prosperidade para os membros. Então entenda uma coisa, vocês estão debaixo de uma bênção muito grande. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias e eu falei assim, filha, o povo tem que começar a aprender, a entender que o anjo da igreja, ele está com a mão estendida, e se a mão do anjo da igreja não for mão de abençoar, irmão, a igreja não prospera. A igreja só prospera se a mão do anjo da igreja for abençoadora. Entenda isso aqui, grave isso aqui no teu coração. Vocês estão em um ministério onde a mão do teu pastor é abençoador. Então a prosperidade está... Deixa eu profetizar, deixa. A prosperidade de Deus está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Entenda, o diabo pode se levantar dos quatro cantos da terra, mas quanto a mão do anjo da igreja estiver estendida, guiado pelo Espírito, não tem mal nenhum que vai chegar na tenda, porque você está debaixo de uma promessa. Entende isso aqui? Eu estou sentindo Deus aqui. Você está debaixo de uma promessa, e a promessa de Deus é que o melhor dessa terra é meu e teu. Então adore aquele que é digno de ser adorado. E só para você prestar atenção em uma coisa, eu tenho uma barbearia e o bispo vai lá cortar o cabelo comigo, e a semana passada eu fiquei a semana toda, de segunda a domingo, sem cortar um cabelo. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E eu comecei a orar, eu falei, Jesus, tem alguma coisa estranha aqui. Só que, irmãos, desde quando nós congregamos com um bispo lá da outra igreja,
eu tenho um costume de falar para ele assim: bispo, me dá um olhinho. E ele e a pastora Carla sempre me dá um óleo. E ele me deu um óleo dessa vez, que é o óleo do propósito. E acabou a semana, eu estava assim no salão, orando, o Josi não tinha chegado ainda. E eu estava orando no salão, andando para lá e para cá. E eu começo a andar, porque minha esposa sabe que eu fico meio acelerado. E eu comecei a orar dentro do salão, andando para lá e para cá. Daqui a pouco, o Espírito Santo falou para mim assim: abre a gaveta. E eu abri a gaveta e o óleo estava lá. Eu catei o óleo e comecei. Fui na porta, ungi os ombrais da porta, joguei óleo na porta. Falei: Jesus, vai tirando todos esses demônios que estão atrapalhando a Vitória de chegar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando foi essa semana, sabe por que eu cheguei atrasado? Porque tinha cliente até o último minuto. Eu saí 7h30 do salão. Sabe o que é isso? Toda batalha espiritual, não é preciso você só esperar Deus colocar a mão. Coloca a tua, porque Deus já está fazendo a dele. Alabaia, deixa eu profetizar, porque é sexta-feira de libertação. E Deus está dizendo: toda barreira vai cair, vai cair, vai cair. Porque o Senhor já se levantou para te abençoar. Essa semana foi uma bênção. Eu falei: Jesus, obrigado, estou entendendo o mistério. Só que tem hora que nós somos incrédulos, nós não damos crédito ao que Deus fala. E um certo obreiro da nossa igreja chegou e falou assim: pastor, mas você crê nesse negócio de unção? Eu falei: creio. Mas você não é assembleano? Eu sou assembleano, mas eu creio nesse negócio. E eu não quero nem saber. Eu pego a chave do carro, vou lá e unjo. Pego qualquer coisa que eu tenho, eu vou lá e coloco o óleo e unjo, irmão. Eu tenho que ungir. Consagro ao Senhor. Porque tudo que eu tenho é meu? É dele. Foi ele que me emprestou. Você sabia que até o teu filho é emprestado por ele? Ele te emprestou. E você vai dar conta naquele grande dia? Amém, irmãos? Então, eu tinha que contar isso aqui antes de entrar na mensagem. Então, abra a tua Bíblia comigo, por favor, o livro de Lucas, capítulo de número 8. Lucas, no seu capítulo de número 8. Quarta-feira, agora eu estava ministrando. Quarta, quinta. Foi quinta ou foi quarta-feira? Estou perdido. Foi terça-feira, pronto. Terça-feira eu estava ministrando na cidade de Itapevi. E aconteceu algo muito interessante. A rua estava fechada. Estava tendo um baile funk. E eu cheguei com o carro e eu falei: Jesus, como é que eu vou passar agora para ir para a igreja? Aí um rapaz estava lá, ele olhou e viu que eu estava de terno e gravata. Ele falou: tira as cadeiras do meio, tira tudo, porque o irmão quer passar. Aí eles abriram assim para mim passar com o carro. Aí, quando eu cheguei na porta da igreja, o obreiro falou assim: pastor, o senhor conhece alguém aqui? Eu falei: não. Mas interessante que eles não abriram para ninguém, para o senhor ele abriu. Eu falei: é porque eu venho direcionado pelo Espírito para trazer uma palavra para o teu coração. Lucas capítulo 8, versículos 52 e 53 e 54. Glória a Deus. No meio da mensagem eu vou contar um testemunho para você que aconteceu comigo também na minha saúde. Que alguns irmãos aqui sabem que eu pedi oração, o bispo e a pastora orou por mim também, e eu recebi minha bênção. Então eu tenho que contar, né? Quem achou diz amém? Quem não achou, olha para a tela. E todos choravam e planteavam e dizia: não chores, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. Vou ler o versículo 55. E o espírito voltou a... E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E você diz amém. Preste atenção nisso aqui.
Nós estamos numa sexta-feira de cura, libertação. E eu estava hoje trabalhando e eu falando, Senhor, eu tenho que estudar, eu tenho que preparar alguma coisa para hoje à noite. E o Senhor falando comigo fortemente no meu coração. Tem algo diferente para acontecer nessa noite. E eu fiquei prestando atenção no que o Senhor falava comigo. E eu sou muito de estar trabalhando e falando com Deus. E uma hora, um cliente que estava sentado na cadeira, ele olhou para mim e falou assim, nem nós todos acreditamos no milagre que às vezes Deus faz através de um toque. Aí quando ele falou isso, eu parei, eu olhei para ele assim, ele falou assim, não, presta atenção. Ele contando que ele estava trabalhando, e através de um toque de uma pessoa que estava do lado dele, Deus deu um livramento muito grande com ele, com o carro no trânsito, através de um toque. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? E quando eu cheguei aqui, eu vi o bispo ministrando, e principalmente nessa última ministração dele sobre, aleluia, a vida de Pedro, sobre a pesca maravilhosa, e eu falei, Senhor, eu já entendi o que o Senhor está querendo dizer. E a palavra que eu quero trazer para você nessa noite vai ser baseada somente nisso. Somente um toque. Preste atenção. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele nasce dentro de uma manjedoura. Você conhece a história. Jesus, ele nasce rejeitado, já rejeitado pela sociedade. Por quê? Porque quando Jesus nasce, ele nasce do ventre de uma mulher que era rejeitado por todos. Jesus, ele vem à contramão do ser humano, porque os judeus até o dia de hoje ainda esperam o Cristo nascer dentro de palácios, no ventre de mulheres que sejam mulheres de doutores, de sábios. Mas Jesus, ele vem à contramão e nasce do ventre de uma mulher que era rejeitada. A Bíblia vai dizer que quando Cristo nasce, aleluia, 3 pastores chegam diante e vê aquela criança e eles se assustam. E ele diz, que criança é essa? Um olha para o outro e eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que ele sente uma alegria e diz assim, olha, se eu pudesse eu saía daqui correndo agora, de tanta alegria que eu estou no coração. O outro olha e diz assim, rapaz, a presença dessa criança traz uma paz interior na minha vida muito grande. O outro olha e diz assim, olha, eu até cheguei aqui tribulado, mas eu tenho certeza que eu vou sair daqui alegre e dando glória. Escuta, aleluia, a Bíblia vai dizendo que a presença de Cristo, desde o início, ela traz algo diferente. Então entenda, a criança começa a crescer, com 12 anos de idade, essa criança agora, aleluia, ela vai sentar nas escadas do palácio, nas escadas do templo, e vai começar a dialogar agora com os sábios. Os sábios agora vão olhar um para o outro e dizer, da onde vem esse menino? Da onde vem essa criança? Da onde vem tanta sabedoria? Presta atenção nisso aqui. A Bíblia vai dizer que esse menino começa a crescer. Só que o interessante, Jesus vai habitar durante 33 anos e meio em terra. Só que durante 33 anos e meio, 30 anos Jesus vai viver numa preparação. Que preparação que é essa? Aleluia. A preparação, aleluia, que ele estava se preparando para começar a fazer milagre. Aí eu quero abrir um entre parênteses e dizer para você aqui, eu não sei quanto tempo você está na espera, só que eu sei de uma coisa, o tempo determinado de Deus, é Ele que vai falar. O tempo determinado é com Ele, não é comigo, não é com você. Entenda, se está passando prova, levanta a mão e dá glória. Está passando luta, levanta a mão e dá glória. Está passando pelo processo, levante a mão e dá glória. Sabe por quê? Porque quem está te capacitando é fiel para cumprir propósito sobre a tua vida. Então entende isso aqui. O Cristo, Dilson, ele vai viver esse período em terra
Só que o interessante é que quando chega um certo tempo, ele vai ter que se apresentar a um moço agora. Lucas capítulo 3, você vai ver o Cristo agora se apresentar a um moço por nome de João Batista. João Batista agora está batizando, e as palavras de João é dura. As palavras de João vai à contramão daquilo que Cristo veio ensinar, porque João vem dizendo: olha, vocês se convertem ou vocês vão para o inferno, ou vocês se convertem ou não tem salvação para vocês, ou vocês sejam batizados ou não tem jeito. Mas o interessante é que João sempre dizia, Roberto, a mesma coisa: olha, eu os batizo com água, mas vem um após mim que vai te batizar com fogo e com o Espírito Santo. Agora olha isso aqui. Mas quando João, no capítulo 3, ele avista o Cristo, ele fica alegre, ele fica feliz. A mesma alegria que aqueles pastores sentiram quando viram aquela criança, a mesma alegria que aqueles discípulos quando viram Jesus, aleluia, falar do Torá, falar da palavra. Agora João olhando diz: epa, essa alegria que eu estou sentindo não é qualquer alegria, esse moço não é qualquer moço, esse aí é diferente, esse aí tem algo na vida dele que traz uma alegria instantânea sobre mim. Deixa eu te falar uma coisa, talvez o teu dia hoje foi tribulado, foi angustiado, talvez essa sexta-feira para você foi doída, talvez você chegou aqui e disse: é só mais um culto de sexta-feira, eu vou terminar esse culto e vou voltar para minha casa do mesmo jeito. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus me trouxe aqui para dizer: essa sexta-feira é para ficar marcada na tua história. Essa sexta-feira é para dizer para você: ei, aquele que te chamou para te dar uma injeção de ânimo e dizer: você não vai parar, você não vai parar, porque a promessa ainda está de pé. João agora olha e diz assim: o Cristo vem vindo aí. O Cristo, quando chega diante de João, ele vai dizer: João, você está batizando, então você vai ter que me batizar como você está batizando a todos. João vai olhar e dizer assim: eu? Batizar o Senhor de jeito nenhum. É a mesma coisa do bispo Adevaldo chegar em alguém aqui que é membro e dizer para eles assim: olha, você vai pegar o óleo e vai ungir a minha cabeça. Tem uns doidos ainda que vai ter coragem de colocar, mas tem uns que não vai. Eu não. Ungir a cabeça do anjo da igreja? Não tem como. Mas se foi o Espírito de Deus que mandou, você vai ter que tem que obedecer. Olha esse aqui. João olha e diz assim: Senhor, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés, como que eu vou batizar o Senhor? Ele olha e diz assim: João, mas você está esquecendo de uma coisa. O profeta messiânico lá atrás, ele já vinha dizendo que nasceria um que esmagaria a cabeça que nasceria um que seria chamado Emanuel, Deus conosco, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ei, João, e esse menino é tu que tem que batizar. Sabe quem é esse menino, João? É eu. Aí João olha e diz assim: já que você está mandando, então vamos. Só que segura isso aqui. Olha que coisa interessante. Você que é pregador, Gabriel que gosta de pregar, pega isso aqui, Biel. Isso aqui é novo, Jesus me deu. Jesus agora vai ser batizado por João. Jesus precisava ser batizado? Não. Pela história, não. Mas ele veio em matéria. Se ele veio em matéria, a matéria é pecadora. Jesus pecou? Não, Jesus não pecou. Mas tinha que se cumprir as escrituras. E Jesus, ele respeita a lei. Então ele disse: eu tenho que me batizar para ser exemplo para alguém olhar. Quando Jesus está agora sendo batizado por João, o que acontece? O Espírito de Deus desce em forma de uma pomba e uma voz brada do alto do céu dizendo:
Eis aí o meu filho. Deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é muito interessante. A matéria precisava ser batizada, para ser exemplo. Não que ele tinha pecado, mas ele estava dizendo: olha, tudo o que eu fizer, vocês vão fazer com excelência. Sabe por quê? Porque aonde vocês colocar a planta da tua mão, isso aqui é muito forte. Alguém pegou, mas teve gente que não pegou ainda. Aonde vocês colocar a planta da tua mão, vai ser abençoado. Aonde vocês pisar a planta do teu pé, eu prosperarei. Quem pega essa palavra? Calabachorahaya. Olha só, o Cristo é batizado, vou correr. Depois que ele é batizado, discípulos agora começam a seguir a ele. Jesus separa 12. E no meio desse 12, ele olha e diz assim: olha, eu não quero saber o que você era. Eu quero saber o que você vai. Pegou não? Então eu vou repetir de novo. Eu não quero saber o que você era. Eu quero saber o que você vai. Se você não prestava lá fora, passou. Agora tudo se fez. Não peguei, pastor, então você vai pegar agora. Não adianta o velho homem querer voltar. Não adianta a antiga mulher querer voltar. Jesus está dizendo: tudo se fez novo. Ele não quer saber quem era você, atitudes que você tinha lá fora. Ele só quer saber das atitudes que você vai ter em diante. Ei, o velho homem foi morrido, jogado no mar do esquecimento, mas o Cristo te chamou para a ressurreição de vida na terra. Vamos correr. A Bíblia diz que ele separa os 12. No meio desses 12 tinha cobrador de impostos, pessoas que eram rejeitadas, e tinha Pedro. O Pedro é o que eu mais acho interessante. Um sanguíneo que todo mundo olhava e dizia assim: frustrado. Isso aí é um frustrado. Que nem o bispo disse, estava cheio de dívida, voltou de cabeça baixa porque tinha trabalhado a noite toda. E quando ele achou que não tinha mais jeito, aí Jesus chega e diz assim: está preocupado? Você está preocupado? Vamos colocar aqui, vamos fazer a nossa simbologia. Olha ao teu redor. Está vendo aí? Estou vendo. O que tem aí? Tem alguém estendendo a mão para tu? Está todo mundo o quê? Te apontando. Todo mundo olhando, dizendo: está frustrado. Vai voltar de cabeça baixa. Aí o Cristo, sabe o que ele faz? Ele entra bem no meio. Sabe o que eles estão apontando? Ele entra bem no meio assim, ó. Olha para cada um e diz assim: sai. Quem agora vai com ele sou eu. Entra de volta para dentro do barco. Não, você não pegou não, vou dizer para você. Sabe os teus acusadores que vêm soprando no teu ouvido dizendo: não, para, desiste, você não tem jeito, isso aí não vai mudar. Pois o Cristo está dizendo: até o ponteiro bater meia-noite do dia 31, ainda tem resposta de Deus para a tua vida e para a tua casa. Roberta, fica de pé. Tem surpresa chegando aí. Tem surpresa chegando aí.
Alguém disse assim, não vai. Jesus está dizendo, a surpresa já chegou aí. Abaixou a raia. Passou anos, eu vou dizer até o ano. Jesus me disse, já passou 10 anos e para os teus olhos é impossível. Pois ele está dizendo, está chegando aí. Está chegando aí. Se você crê na vitória dela, levanta a mão para adorar. Está chegando aí. Vai incomodar. O que vai chegar na tua mão vai incomodar. Mas não tem problema, quem está mandando é Ele. Pega, porque Jesus está dizendo, tem coisa nova chegando, tem novidade de Deus chegando. Quem pega isso aí? Quem recebe? A Bíblia vai dizer que Jesus agora, Ele chama os 12 e diz assim, olha, vamos começar a andar. E uma certa feita, Jesus agora chama os 12 e diz assim, olha, entramos para dentro desse barco e vamos transitar para o outro lado da margem. No capítulo 8 do livro de Lucas, onde nós lemos, você vai ver Jesus entrando dentro do barco. Você vai ver Jesus olhando para os discípulos dizendo assim, olha, eu vou deitar na proa do barco e vou descansar. E vocês guiam o barco. Pega isso aqui. Jesus, ele foi fazer o que no barco? Ele foi descansar. Se Jesus estava descansando no barco, ele olha para os discípulos e diz assim, transita o barco para o outro. Jesus estava dizendo, ei, eu vou dormir, porque eu confio em... Pegou não, né? Deixa eu mostrar de novo. Jesus entra dentro do barco com os discípulos e diz, eu vou dormir, e vocês levam o barco para o outro, porque eu confio em... Olha para o teu irmão do lado, olha para ele. Diz assim, o barco está na tua direção. Quem vai direcionar esse barco é você. Só que você não está sozinho no barco. Quem está contigo confia em você e está dizendo, vai, não para. No meio. Aí, bispão, ele entra dentro do barco e vai dormir. Só que você já prestou atenção? Quando Cristo dá algo na tua mão para tu fazer, sempre acontece alguma coisa. Ah, irmão, você não pegou. Quando você está sendo direcionado pelo Espírito, sempre que você coloca a mão para fazer, o diabo olha e diz assim, agora eu vou dar uma cutucada. E ele vai travar de todos os lados para você não conseguir chegar no objetivo que o Cristo te deu. Mas aquele que confiou em você, está dizendo, não para. Não, 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 não. Não para. Não para. Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir levante. Não para, Soninha, não para, sabe por quê? Porque quem confiou em você, sabe que você é capacitado para ir até o final. Quem pega? Trajeto do barco, vem um forte vento, ó, começa a balançar. Você conhece a história? Daqui a pouco vem a tempestade, ó. E aí tem uns que estão dentro do barco que olha e diz assim, nós vamos morrer, nós vamos afundar aqui, desse jeito que está, nós não vai conseguir chegar do outro lado não. Mas sempre dentro do barco tem um
Olha para o teu irmão e diga assim: dentro do barco sempre tem um doido que não aceita as dificuldades. Olha para a cara do teu irmão, vê se ele tem cara de doido. Tinha um doido dentro do barco, que era sanguíneo, que ele olha e diz assim: rapaz, vocês estão preocupados com o vento, com a tempestade, mas vocês estão esquecendo quem está dentro do barco. Temos que acordar o... Mas o interessante é que para acordar ele, irmão, nem todo mundo tem coragem. Por quê? Porque para acordar Jesus, você não tem que fazer muito barulho. Você tem que chamar a atenção dele. E como é que crente chama a atenção de Jesus? É com roupa bonita? É com cabelo bonito, assim que nem o meu? É com as saias bonitas que as irmãs usam, com as calças? Hã? É com o cabelo com luzes? Como é que você chama a atenção de Jesus? Com o joelho no chão e cara no... Só que para chamar a atenção dele, não é qualquer um que chega até lá para chamar. Aí Pedro olha e diz assim: alguém vai chamar ele? Eu não consigo. Não está passando do teto ainda. A minha não chegou nem na metade da igreja. A minha chegou no primeiro céu, mas e aí? Não chegou até lá. Aí Pedro olha e diz assim: peraí, então vou lá chamar. Sempre tem um doido, e o doido chama atenção. O doido incomoda. O doido, alguém olha e diz assim: ele está querendo aparecer, ele está querendo se mostrar. Aí Jesus está dizendo: mas é esse doido que está chamando a atenção. E está dizendo: acorda, Jesus, que nós vamos perecer aqui. Aí ele vai lá, acorda Jesus. Jesus levanta, olha para ele e diz: homens de pouca. Por que Jesus disse isso? E agora você vai entender. Porque Jesus, todos os seus ensinamentos para os discípulos, ele dizia: aquele que crê fará obras maiores do que a que eu faço. Se Jesus dizia isso, ele estava dizendo: olha, eu confiei em... irmão, eu confiei em... então vocês vão levar do outro... Aí no meio do trajeto, quando veio a primeira luta, eles olharam e disseram: consigo não. Aí Jesus olha e diz assim: homens de pouca. Jesus estava dizendo: se vocês crerem, esse vento vai parar. Se vocês crerem, essa tempestade vai cessar. Epa, teve alguém que entendeu, mas teve gente que não entendeu ainda. Deixa eu dizer, está dentro do barco, Jesus colocou na tua mão, e você está dizendo: está difícil, eu acho que eu não vou chegar no final. Jesus está dizendo: é só estender a mão, porque se você crer, tudo vai se acalmar, vai voltar ao normal, porque Ele está dizendo: eu te dei a autoridade. Quem pega isso? Jesus olha e diz assim: olha, é só vocês olhar e dizer para acalmar e tudo vai cessar. E ele vai lá, olha e diz assim: vento, acalma, tempo, e volta tudo normal. Jesus olha e diz assim: continue levando o barco. Quem confia em você não vai tirar da tua mão, porque ele confiou em... Irmão, tem gente que vai dormir com isso na cabeça: Jesus confiou em mim, eu não posso largar não. Ele confiou em você, então você não pode abrir mão. Quando passou a prova, que você olhou, que você falou assim: eu acho que agora eu vou descansar, porque Jesus agora vai esquecer de mim. Ele olha e diz assim: tu acha que tu vai para onde? Continua no mesmo... Pegou nessa linha, pegou, né? Ele está dizendo: ei, passou a prova, eu te ajudei na prova, porque você achou que ia cair. Mas ele está dizendo: ei, mas não para não, continua no mesmo trajeto.
numa cidade por nome de Gadara, onde tinha um endemoniado. Você conhece a história. Só que o interessante é que quando Jesus chega, que ele pisa a planta do pé, o endemoniado já se manifesta. Filho do Deus vivo, o que você tem conosco? Deixa nós em paz. Jesus vai lá, expulsa o demônio da vida daquele moço, liberta ele, manda ele voltar para sua casa. Só que o interessante é que a cidade de Gadara olhava para aquele moço como rejeitado, como não tinha jeito para nada, não tinha solução. Mas Jesus chegou, e Jesus chegou para mudar a história. Deixa eu profetizar na tua vida, deixa. Jesus está dizendo, se dentro da tua casa tem alguém que está esquecido, alguém está olhando e dizendo não tem jeito, Jesus está dizendo, se você colocar a tua mão com autoridade, Ele vai mudar a história. Calabachura barraia. Sabe quem vai bater em retirada de dentro da tua casa? Não é o teu filho, não é o teu esposo, não é a tua esposa. Quem vai bater em retirada de dentro da tua casa é Satanás, porque Jesus está dizendo, a promessa é tua, a casa é tua, e foi Ele quem consagrou. A Bíblia vai dizer que Jesus agora, depois de curar o menino, depois de curar o menino, ele volta para dentro do barco. E ele vai voltar pelo mesmo trajeto. Porque quando Jesus vai chegar do outro lado, no lugar onde ele tinha saído, já tinha uma multidão esperando ele. Só que a multidão, quando vê o Cristo, eles param para escutar. Só que no meio da multidão, sabe o que acontece? O moço vem cortando toda a multidão. E ele fala, Senhor, vai comigo até a minha casa, vai. Jesus para o sermão, porque uma pessoa chamou a atenção dele. Ele para o sermão e diz, vamos até a tua. Olha para o seu irmão que está do teu lado e diga para ele assim, pode estar no meio de uma multidão, se você chamar a atenção dele, ele vai te escutar, ele vai te escutar. Calabachora mandaraia. Eita, que eu estou sentindo a presença dele aqui. E ele está me dizendo, tem resposta, bispo, para essa igreja nessa noite. Alabacando me dar a séria. Tem pessoas que vão sair daqui com resposta de Deus, porque ele está dizendo, não para no meio, não desiste, porque tem novidade de Deus chegando para a tua vida e para a tua casa. Jesus olha para o moço e diz assim, vamos para a tua casa. Aí os murmuradores começou. Jesus parou. Tinha tanta pessoa para ser curada, mas ele vai agora seguir agora esse homem. Esse homem tem autoridade, podia chamar os melhores médicos, mas ele reconheceu o senhorio de Cristo. Jesus agora, eu vou resumir para você entender por causa do horário. Jesus agora começa a andar com esse moço. Só que a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, Jesus ele para. Sim ou não? Os bons de Bíblia, sim ou não? E quando Jesus para, o que acontece? Jesus olha para Pedro, de novo Pedro, você percebeu que Pedro sempre está na história? Ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, quem me? Pedro olha e diz assim, Senhor, todo mundo te aperta, todo mundo te apalpa, tu está perguntando quem te tocou. Ele diz, tu disse bem. Tem muita gente apalpando, tem muita gente imprensando, querendo colar Jesus na parede. E Jesus está dizendo, não precisa nada disso, é somente fazer isso aqui, ó. Pega aqui, Jéssica, é somente tocar, porque se você tocar, vai sair virtude, vai. Aí, Biel, quando ele está bem tranquilo, aí ele olha e diz assim, quem me tocou? A moça se manifesta e diz assim, foi eu, Senhor. 12 anos, sofrendo de uma enfermidade. Você conhece a história? 12 anos,
trancada dentro de um arraial, não poderia sair para fora. Se saísse e fosse pega, seria apedrejada. Mas ela arriscou seu pescoço porque queria chegar diante de Jesus. Quando ela toca na orla das suas vestes e recebe a cura. Não, você não pegou, né? Pois eu vou melhorar a revelação para você entender. Jesus está dizendo, olha, você nessa noite achou que ia só mais uma sexta-feira. Você nessa noite chegou aqui dizendo, olha, é só mais um culto. Olha, eu acho que eu vou voltar do mesmo jeito. Ah, essa enfermidade não sai do meu corpo. Ai, a minha vida não muda. Jesus está dizendo, pois eu passei aqui e através do toque você vai receber a cura. Que cura é essa? Não importa se é espiritual, se é material. Ele está dizendo, tem cura para essa igreja nessa noite. Tem cura, tem cura, tem. Jesus cura a mulher. Ela começa a seguir ele. Mas e Jairo? Jairo estava lá, ó, esperando, ó, a hora dele. Olha para o irmãozinho lindo do teu lado e diga para ele assim, não passa na frente dele, espera o seu tempo. Jesus olha para Jairo e diz assim, Jairo, e aí? Está firme? Ó, firme e forte. Não vai parar não? Não, rapaz, estou esperando o senhor até agora, bora. Então bora de novo. Começa a transitar de novo. Só que a Bíblia diz que pela segunda vez Jesus para pela segunda vez, mas agora não é porque saiu virtude ou porque ele precisava fazer milagre. Porque vem um endemoniado de lá para cá. Coloca o dedo na cara de Jairo e diz assim, Jairo, para de perturbar porque a tua filha já está morta. Ela estava morta ou estava dormindo? Hã? Ela estava morta. E o moço mentiu? Não. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus olha para Jairo e diz, Jairo, ela não está, mas ela apenas... Você não entendeu? Pois eu vou melhorar a revelação para você entender. Quando você está andando com Jesus do lado, que você está feliz dizendo, está chegando a hora está chegando, sempre vai vir alguém para tentar parar, sempre vai vir alguém para tentar te desanimar, sempre vai vir alguém para dizer, desiste, larga, abre mão, não tem jeito, pois Jesus está do lado dizendo, eu estou do teu lado dizendo, não para, não desiste, continua, tem vitória chegando aí, tem. Por quê, pastor? Por causa disso aqui, ó, pega. Porque a Bíblia vai dizer que o moço vem vindo da casa de Jairo. Então ele sabia o que estava acontecendo. Mas quem está do lado tem mais autoridade. Quem está do teu lado conhece você e conhece a tua casa. Então ele pode muito bem olhar para você e dizer, a tua casa pode estar de ponta cabeça, mas quando você pisar o pé lá dentro, vai estar tudo normal. Jesus olha e diz assim, ela apenas está dormindo, Jairo. Agora eu vou fazer uma simbologia aqui. Eu creio que Jairo olhou e no seu pensamento ele pensou assim, porque eu pensaria, rapaz, o moço está vindo lá da minha casa, ele sabe o que está acontecendo lá, mas ele olha para o lado e vê Jesus, mas Jesus está dizendo que ela está dormindo, e agora? Mas aí Jairo olha e diz assim, mas eu tenho seguido ele desde lá de trás, agora no final eu vou desistir, agora no final eu vou parar, agora no final eu vou abrir mão? Não.
Quer saber de uma coisa? Sai da frente, Satanás. Sai da minha frente, porque aquele que está comigo é maior. Aquele que está comigo tem palavra de ressurreição. Ela baixura a barraia. Pode estar morta, mas ele está falando que está vivo. Está vivo, está vivo, porque o milagre quem faz é ele. Fechei que eu tenho 8 minutos para entregar. Segura isso aqui. A Bíblia vai dizer que Jairo chega com Jesus na porta da casa. Quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe que estava acontecendo um velório lá dentro. Quem já foi em velório aqui? Quem já foi no velório e viu aquelas pessoas conversando e tem uns que estão dando até risada? No velório tem de tudo, irmão. Tem gente dando risada, tem gente conversando, tem gente brincando, tem gente até contando piada. Mas está no velório. Estava todo mundo dentro da casa de Jairo. Jesus chega na porta com Jairo. Ele olha para dentro da casa e vê todo aquele alvoroço, aquela bagunça. Somente a mãe chorando. Aí Jesus olha e diz assim: ô Jairo, e aí? Eu posso entrar? Senhor, entra que a casa é toda tua, pode entrar. Não, segura aí para você entender. Quando ele olha e diz assim: Senhor, entra que a casa é tua, ele quebra uma maldição. Por quê, pastor? Pega isso aqui. O diabo, ele não pede licença para entrar dentro da tua casa. O diabo não pede para entrar e fazer a arruaça que ele faz. Mas Jesus, ele para entrar dentro da tua casa, ele pede licença. Se você não convidar ele para dentro, ele não vai entrar. Jesus está na porta da casa de muito crente. E os crentes estão olhando e dizendo: a minha casa está de ponta cabeça, mas Jesus não entra, é porque ele ainda continua na porta. E ele nessa noite está dizendo: se você convidar, ele vai entrar. Se você convidar, ele vai entrar. Se você deixar, ele vai continuar na porta. Mas eu acredito que nessa noite, os crentes dessa igreja vai convidar Jesus para entrar, porque ele vai entrar para mudar a história. Ele vai entrar para colocar tudo no devido lugar. Aí você não está entendendo nada do que está acontecendo. Aí muitas das vezes você está assim: rapaz, por que eu estou passando essa prova danada aqui? Está findando o ano, bispo, e eu continuo do mesmo jeito. É porque Jesus está na porta e você não convidou ele para entrar ainda. Por quê? Porque se Jesus entrar, ele vai entrar e vai mudar. Mas muitas das vezes você prefere convidar o amigo, mas não convida Jesus. Muitas das vezes você convida alguém para entrar e contar tudo, mas não convida Jesus. Pastor, e se eu convidar Jesus, o que eu tenho que fazer? Você tem que convidar ele, falar aqui, ó, senta aqui, Jesus. Vamos conversar agora. E conta para ele o que está acontecendo. Porque a Bíblia diz que quando Jairo permite que Jesus entre, sabe o que vai acontecer? Olha só. Jesus olha para Jairo e diz assim: eu posso entrar então? Pode. Então dá licença. Sai tudo para fora, agora vai saindo tudo. Pode sair, sai tudo. Ele faz a limpeza, irmão, ele vai arrancando tudo. O que era para estar do lado de fora, vai sair tudo, vai sair. Todo o impedimento, toda a barreira, todo o demônio, todo o tranca-rua do inferno, tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Jesus está dizendo: vai sair, porque quem vai entrar sou eu. Eu vou melhorar para você entender. Olha para esse irmão do lado, vai. Joga a mão no ombro dele, joga. Dá uma chacoalhada nele e diz: crente, acorda. Crente, acorda. Convida Jesus para entrar, porque ele vai entrar para mudar a história. Vai.
Saiu tudo, Roberta. Aí depois que saiu, aí Jesus entra. Porque Jesus não entra onde tem bagunça, irmão. Se tem bagunça, não tem como Jesus entrar. Está muito cheio, então ele precisa fazer a limpeza. Você já prestou atenção? Cadê as irmãs da faxina aqui? Deixa eu ver. Que é boa de faxina, que não gosta de ver poeira em lugar nenhum. O bispo eu sei que é. O bispo é chato, irmão. O bispo é chato. Sabe aquelas irmãzinhas que vai assim, ó? Tem uma telinha de aranha aqui, ó. Sabe? Aquela que fica assim, ó. Não passaram o pano aqui direito. Jesus começa a fazer isso, irmão. Ele entra dentro da tua casa, ele começa a olhar. Tem pó aqui. Tem que limpar. Está diferente. Tem que arrumar. Tem um buraco aqui. Tem que tampar. Jesus começa a olhar para dentro da casa e começa a colocar tudo no devido lugar. Talvez um buraco que está dentro da casa, está entrando o bicho. E os bichos estão começando a fazer ninho. Cabate. Ai, Jesus. Eita, Jesus. Alabaia chorahaya. Alabacando rebeterebidaraia. Talvez o cano do esgoto está furado e tem rato querendo passar, está fazendo ninho, e Jesus está dizendo: eu vou entrar para consertar, eu vou entrar para consertar. Eu tive um estudo de um pastor amigo meu, que ele dizia assim: Zé, quando a tua casa começar a entrar muito inseto, começa a orar. Eu olhei para ele e falei: mas rapaz, eu moro na comunidade, lá tem rio e entra rato, entra tudo. Começa a orar. E eu fiz prova de Deus. Presta atenção. O bispo sabe onde eu moro, alguns irmãos aqui sabem. E um tempo atrás estava entrando rato, barata, não era, filha? Um monte de inseto. Eu lembrei da palavra. Eu comecei: Jesus, começa a limpar. Se tem brecha aqui, Jesus, começa a tampar as brechas. Irmão, foi um mês contado. Sumiu tudo. Tinha uns ratinhos que apareciam no ralo do banheiro e começava a rasgar o ralo. Sumiu tudo, desapareceu. Aí hoje, pastor, moro na comunidade, mas não passa mais, sabe por quê? Porque Jesus está dizendo: eu já entrei para limpar. Ai, pastor, não estou entendendo. Então tu vai entender agora. Jesus está dizendo: se tem inseto entrando para atrapalhar a tua vida, Ele está dizendo: Ele entrou, vai ter limpeza total na tua casa. Aí Jesus entra para dentro da casa de Jairo. Aí ele vai aonde? Lá onde a menina está, deitada. Jesus olha para a menina e diz: menina, lê. Quando ele manda ela levantar, as corujas de plantão, vocês sabem que eu gosto disso, né? As corujas ficam tudo assim, ó, na janela. Já viu, Cris, as corujas na janela? Fica tudo assim, ó. Deixa eu ver, sai daí tu, deixa eu curiar, deixa eu ver mesmo se vai acontecer alguma coisa. Doido para não acontecer nada. Aí quando a menina senta na cama, cai tudo para trás. Rapaz, a menina sentou. Será que sentou? Sentou. Deixa eu te falar, o teu milagre não está morto. Pega isso aí, pega. O teu milagre não está morto. Ele está dormindo. E Jesus entrou na casa para entregar na tua mão. Abachorraia.
deram de comer para a menina come, e agora ela vai sair lá na porta. Sabe por quê, irmão? Porque quando a tua vitória estiver na tua mão, não adianta você querer esconder. Vou mostrar para ninguém. Quem te deu, irmão, deu para você mostrar mesmo. Pegou não, né? Então levanta a mão aí para receber, você que quer. Jesus está me dizendo, tem milagre que vai chegar na mão de crente aqui. E ainda esse ano, eu estou falando como profeta de Deus, ainda esse ano, tem crente que vai receber milagre, e ele está dizendo, conta, 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 porque o milagre não é só teu. Estou parando. Fica de pé, irmãos, por favor. Fica de pé. Eu vou falar para você que as minhas pernas estão bambinhas aqui, irmão. Eu estou sentindo Deus aqui tão forte nesse lugar. Calabachorabacandaraia. Ele está me dizendo, tem coisa nova chegando na mão de crente aqui. Tem crente aqui que precisa de convidar Jesus para entrar na casa. Mas tem crente que já convidou ele para entrar. Talvez você aqui nessa noite está dizendo, pastor, ele já entrou. Ele já está dentro de casa, eu estou passando uma luta travada, mas ele já está lá dentro. O negócio aqui está estreito, mas ele já está aqui dentro, porque Jesus está dizendo, é porque a vitória já está na tua mão. Ele está dizendo, não para no meio, não abre mão daquilo que é teu, porque o que é teu, foi ele que te deu, e o diabo não vai tomar. Eu quero orar com você aqui agora. Nós estamos numa sexta-feira de cura e libertação. Eu não sei qual área da tua casa que você quer que Jesus entre agora. Nós vamos entrar agora no momento espiritual. Pastor, você não está falando de material? Não estou falando de casa material, de paredes. Eu estou falando de casa espiritual. Jesus está dizendo, qual é a casa que você quer que ele entre? Ele está na porta. E ele está pronto para entrar. Ele está dizendo, você quer que ele entre na casa, no teu casamento? Ele vai entrar. Você quer que ele entre no teu, aleluia, na tua vida sentimental e espiritual? Ele vai entrar. Você quer que ele entre na tua área financeira? Ele vai entrar. Mas é preciso você convidar ele agora. É preciso você chamar ele agora. Calachora, raia. Eu estou sentindo Deus aqui. E ele está me dizendo, hoje é noite de resposta, é noite de milagre, é noite dele entrar, aonde crente não consegue colocar a mão, ele está colocando a dele. Tem crente aqui que já não sente mais a graça dele, tem crente aqui que não sabe mais nem o que é falar em línguas, pois ele está dizendo, é hoje ele te convida para esse particular. Ele abriu mão de tudo por amor a mim e a você, e ele está dizendo, eu estou na porta, eu estou preparado para entrar, mas é preciso você convidar. Eu quero pedir para você agora, por favor, coloque a mão sobre a tua cabeça nesse momento. As duas mãos agora sobre a tua cabeça. Eu estou sentindo Deus aqui. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos nesse momento. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Imagine Jesus agora na porta da tua casa. A casa que você quer que ele entre. Ele está na porta agora. Aí o meu casamento está só a graça. Ele está na porta. Ele vai entrar porque ele vai ficar no meio. Ele quer ficar no meio. Ele não quer ficar no canto. Ele quer ficar no meio. A minha vida financeira está só a misericórdia. Pois ele vai entrar no meio. Eu tomo posse aqui, Jesus. Porque a palavra corta aqui para depois chegar aí também. Jesus
Jesus vai entrar em saúde de crente aqui. Vamos começar a orar aqui agora. Tem crente que vai sentir alguma coisa. Se sentir tontura, não tem problema, senta. Se sentir algum ânsia de vômito, não tem problema. Sabe por quê? Porque Jesus está me dizendo: hoje é noite de macumbaria ser quebrada. Shabukia, Akatakaia Tokataya Shúria. Aquilo que era impossível, Ele vai tornar possível. Apocachanda Gadoreha, Alabaia, Elebicadara Shiminara Mondolebaha, Alabacatakaia Tuketakaia Takatayata, Elebedere Biadoreha, Abdugabira Shúria, Adakaio Shobidaia. Vai, Jesus, agora. Adaio Shobidaio Teria, Taio Teria Bia, Akataya Shúbia. Tem mão que vai começar a suar e agora. Shabatakatakaia Tokataya, Elabacantione Minara Séria, Elemiantúria Badahaya. Deus, aonde precisa de cura, vai tocando agora. Aonde precisa de milagre, toca agora. Aonde precisa de ressurreição espiritual, começa a tocar agora. Começa a orar, igreja, começa a orar agora, vai. Começa a orar agora. Aonde você colocar a tua mão, tem prosperidade. Aonde você pisar a planta do teu pé, tem prosperidade. É a palavra. Vai, eu vou deixar você orar. É você e Deus agora, vai. Abre a boca. Escapato, cotorava. Alabada chúbia. Eita Jesus, olha aí, tem crente orando. Tem crente que não consegue orar, mas tem crente orando. Se você não consegue orar, começa a dar glória. É noite de milagre. É noite de libertação e cura. Ele está entrando na casa para mudar a história. Estabaia. Vai. Olha aí, Jesus. Olha aí. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir agora, com essa visão que eu estou tendo aqui agora, com essa visão que eu estou vendo aqui agora, Jesus, começa a quebrar essas obras de macumbaria que foi feita, essas obras que foi feita nas encruzilhadas. Jesus está me dizendo aqui, Ele está visitando vida de crentes, que não está conseguindo nem chegar no culto. Jesus está me dizendo que Ele está quebrando maldição, palavras malditas que foi lançada, Ele está jogando por terra nessa noite. Eu estou de olho fechado e eu estou vendo algo acontecendo na vida da igreja. Jesus está me dizendo: olha aí, o que eu estou colocando na mão de crente agora. Pega o que Ele está colocando na tua mão. Pega o que Ele está colocando na tua mão. Vira para essa pessoa do teu lado, coloca a mão sobre ela e diga: recebe o que eu estou colocando agora sobre os teus ombros. Vai. Olha para mim. Jesus está visitando a senhora aqui agora. Eu estava de olho fechado e Ele estava me dizendo: eu estou tocando em cada fio de cabelo dela agora. Chumaio dela se adorar. Porque papai está me dizendo: para os olhos carnais é impossível, mas para Ele tudo é possível.
o teu sangue é dele, os teus ossos é dele. Quem te colocou aqui foi ele. Vem cá, Roberta, vem cá. Ratachura barraia, porque papai está me dizendo: quem trabalha com medicina, muitas das vezes as pessoas olham e dizem: não tem por que passar por enfermidade. Mas Jesus está me dizendo: eu sou a cura que desço na casa agora. Cachamaio. Ora por ela, enquanto a igreja levanta a mão para adorar. Jesus está cura na vida dela agora. Eu entrego o microfone, mas eu entrego dizendo para você: Jesus está entrando na tua casa hoje, e Ele está entrando para fazer libertação total. Não para no meio, continua no trajeto. Meu Deus do céu, porque Jesus está dizendo: tem coisa nova chegando. Não, pega isso aí, pega bem forte. É forte isso aqui, é muito forte. Eu estou de olho fechado. Eu estou profetizando de olho fechado, porque Ele está me dizendo: tem coisa nova chegando. Tem coisa nova chegando. Tem coisa nova chegando. Eu vou dizer a tu até melhorar o glória. Tem coisa nova chegando. Glória a Deus, amém? Recebe.